Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra da Seara de Jesus. Aqui estamos mais uma vez para fazer um pouquinho de reflexões, estudar um pouquinho sobre as mensagens do Cristo, através da explanação de Emmanuel. Então agora, neste momento, antes de começarmos, vamos fazer aí uma oração, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, a Jesus, nosso irmão, por nos dar a sustentação que precisamos para seguir o nosso caminho todos os dias, e pelos irmãos que auxiliam na obra do Cristo no nosso planeta, e que seja feita a vontade do Criador sobre todas as nossas. Graças a Deus. Bom, nós estamos fazendo o estudo do livro Nós, que é um livro ditado por Emmanuel ao nosso irmão Chico Xavier. Hoje o tema vai ser perante o dinheiro. É um tema que é bem complicadinho de se falar, porque nós temos muitas crenças limitantes a respeito do dinheiro. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto, segundo as mensagens deixadas aqui nesse texto por Emmanuel, para que nós possamos então expandir um pouquinho a nossa mente com relação ao dinheiro. Nós temos aqui o nosso amiguinho, o tio Patinhas, né, que é um exemplo de avareza que nós temos aí nos nossos livros de historinhas, né, nos gibis. Aqui ele está feliz da vida, mergulhando no seu cofre, cheio de joias, de dinheiro e acumulando cada vez mais e mais e mais. Então, vamos lembrar que na semana passada, a nossa irmã Cecília, ela falou um pouquinho sobre felicidade e nós associamos muito a felicidade ao dinheiro. Então, nós achamos que só podemos ser felizes se tivermos dinheiro. E nós vimos na semana passada, com a palestra dela, que não é bem assim, né? O dinheiro não é só a única fonte de felicidade para nós. Mas também não é uma fonte de desgraças, de coisas ruins. É uma fonte que nós temos, que foi deixada por Deus, para que nós possamos crescer, evoluir, né? Melhorar e termos um pouco de conforto na nossa existência. Então vamos lá para o texto de Emmanuel. Então ele vem falando aqui: não condenem o dinheiro que te incentiva os passos na evolução. Então o dinheiro, ele nos incentiva, né, a nos melhorar também, porque quando nós queremos ganhar dinheiro, nós sentimos necessidade de ganhar um pouquinho mais, o que a gente faz? Nós vamos estudar, nós estudamos, nós nos formamos, né, em uma determinada profissão, buscamos as faculdades, buscamos os cursos profissionalizantes, para que nós tenhamos a oportunidade de ter um rendimento financeiro um pouco maior. E isso faz com que a gente se melhore, isso faz com que a gente cresça, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente vai ficando, né? Então, quando eu quero ter um rendimento financeiro maior, eu busco, né, esse incentivo de ir aos bancos escolares para poder me melhorar e ter a oportunidade de ter uma nova chance de ter um salário um pouco melhor para que a minha família, para que eu tenha um conforto maior. Então, qual acontece a eletricidade ou a força explosiva? O ouro não é bom nem mal em si mesmo, depende os seus efeitos da aplicação que lhe conferimos. Então, o dinheiro, ele não é mal, nem bom, porque ele é um objeto, né? Ele é matéria. Então, não é nem bom nem mal. O que depende dele ser bom ou ser mal é o uso que nós damos a ele, ou a importância que damos a ele, né? Nós não podemos negligenciar o dinheiro, porque nós dependemos dele para a nossa sobrevivência na matéria. Mas, se ele é bom ou se ele é ruim, vai depender de como eu estou utilizando esse dinheiro, né? Eu estou utilizando o dinheiro só para futilidades, só para exageros, para consumismo? Então, não está sendo uma boa fonte para mim. Está sendo uma fonte de tropeço para mim. Eu estou caindo, né, com esse bem que eu estou conquistando.
eu preciso saber utilizar isso. Eu não posso negligenciar, deixar de buscar a parte financeira, mas não posso esbanjar. Não posso esbanjar. Eu tenho que ter responsabilidade para usar essa fonte, para usar esse benefício. Com o homem e com o dinheiro, o Senhor levanta a civilização, as culminâncias da luz. Mas o homem, às vezes, com desenfreada ambição, senhoreia o dinheiro, que é fazenda do Senhor, e estende o calamitoso poder da sombra através das guerras que lhe flagelam a vida. Essa é a dificuldade, né? Nós sabemos que o dinheiro é necessário, nós precisamos de ter o dinheiro, nós temos que trabalhar para conquistar esse benefício, para que nós tenhamos uma vida confortável. Então, o dinheiro e tudo que há, né, que o dinheiro pode nos trazer, são bens, né, bênçãos de Deus para nós. Nós necessitamos dele, precisamos. O Senhor permite, Ele concedeu essa graça a nós, para que nós tenhamos uma vida mais confortável. Mas como nós, né, não sabemos utilizar esse benefício, o que nós fazemos? Nós deixamos que a ambição tome conta de nós. E com a ambição, nós vamos ficando egoístas, né? Somos egoístas e vamos acumulando esses bens para nós. E aí transformamos isso numa arma de guerra. Porque se eu tenho mais dinheiro, eu posso mais. Se eu posso mais, eu posso dominar aquele que tem menos, né? Eu posso escravizar o outro. Eu posso utilizar o meu poder financeiro para provocar guerras, por exemplo, que é o caso que nós estamos vendo no planeta. Já vimos em outras guerras, estamos vendo agora de novo, né? Que tudo gira em torno do dinheiro, em torno do ouro, em torno do benefício material que tudo isso traz para nós. Então, às vezes, é o benefício material que conta e também o poder que isso traz para cada pessoa, né? Então, quanto mais poderoso eu sou, mais dinheiro eu tenho, mais eu vou dominar. Então eu vou exercer um poder negativo. Então eu vou espalhar a sombra pelo planeta, né? Eu não vou espalhar a luz, porque com o dinheiro e com o homem o Senhor levanta as civilizações à culminância da luz. Então com o dinheiro, o Senhor nos usa com o dinheiro que temos para que nós possamos espalhar a luz no mundo. Mas nós muitas vezes não fazemos isso, nós deixamos que o egoísmo tome conta de nós e aí nós passamos a espalhar as sombras em vez de espalhar a luz. Nós deixamos de fazer aquilo que viemos aqui para fazer, que é crescer e trabalhar e auxiliar o máximo de pessoas que nós pudermos, o máximo de irmãos que nós pudermos. Ajudar o máximo de irmãos que estiveram ao nosso alcance de ajudar. E isso fica muito fácil quando nós temos o benefício do dinheiro. Nós sabemos que não é só com dinheiro que nós ajudamos o próximo, que nós podemos ajudar, né, com o auxílio de uma palavra, de um aconchego, né, de uma visita, de um abraço, de várias maneiras nós podemos auxiliar. Mas sabemos que na maioria das vezes nós precisamos primeiro socorrer aquele que está com fome, para depois falar de outras situações para ele, para depois falar para ele, encaminhá-lo para um trabalho, encaminhá-lo para uma assistência social, ou até mesmo falar do Evangelho para esse irmão. Primeiro precisamos sanar a necessidade primária dele, que é a fome. Então, para isso, o benefício do dinheiro nos auxilia. Nós vamos ser fonte de luz, de socorro para aquele irmão, quando nós temos essa fonte. E se nós não fazemos isso, estamos trabalhando em prol do egoísmo. Estamos sendo egoístas e deixando de ajudar aquele que necessita. Com o homem e com o dinheiro, o Senhor conduz as nações ao santuário da ciência, emprestando-lhes os talentos da cultura e da arte, mas o homem, geralmente mestre da vaidade, domina o dinheiro e o patrimônio do Senhor e enlameia o caminho da comunidade com as trevas do desequilíbrio e da insensatez. Mais uma vez, o Senhor, conosco e com o dinheiro, Ele conduz as nações ao santuário da ciência. Nós vimos isso acontecer agora durante a pandemia, né? Quando foi que nós ouvimos falar no nosso planeta
que a ciência trabalhou tão rapidamente para descobrir uma nova vacina, uma nova cura para uma doença, mais rápido do que foi agora durante a pandemia, né? Então nós percebemos assim, com a pandemia, com a calamidade que se espalhou pelo planeta todo, todos os benefícios, né, todos os governos trabalharam em conjunto e derrubaram grandes somas de dinheiro na ciência, e a ciência conseguiu fazer o papel dela, conseguiu fazer o trabalho dela num tempo recorde. E nós conquistamos as vacinas, nós conquistamos benefícios imensos, e através desses recursos que foram colocados na ciência, outras pesquisas e outros descobrimentos foram feitos também agora durante esse período de pandemia, coisa que há muito tempo não acontecia, ou que talvez nem tenha acontecido nunca no nosso planeta, em grande quantidade e numa velocidade tão grande quanto foi dessa vez. Então a gente percebe que se nós deixarmos o nosso egoísmo de lado, se os homens, né, que dirigem as nações colocarem os seus corações no santuário do amor e da fraternidade, o planeta só tem a ganhar, e toda a população do planeta só tem a se melhorar a cada vez mais. E com uma população cada vez mais saudável, quanto mais saudável nós temos, mais evolução nós temos. Quanto mais saudável nós somos, mais evolução nós temos, porque nós temos mais ânimos para fazer as coisas, nós temos mais disponibilidade, e sabemos que se ficarmos doentes, vamos ter o socorro da ciência, não é? E nós, na doutrina espírita, precisamos muito trabalhar em prol da ciência, porque nós temos um pilar na nossa doutrina que é a ciência, não é? A doutrina espírita ela está baseada em três pilares, né? Que é a ciência, a filosofia e a religião. Então nós precisamos ter confiança na ciência, nós precisamos trabalhar em favor da ciência também, né? Porque o Senhor depende disso, depende de nós, né? Ele se utiliza da nossa boa vontade, do nosso conhecimento para espalhar o bem no mundo, né? Mas nós deixamos nos levar mais uma vez pela vaidade. E aí nós fazemos o quê? Nós dominamos o dinheiro que é patrimônio do Senhor, não é nosso patrimônio. Nós temos ele em nossas mãos momentaneamente. O dinheiro não é nosso. Nada que nós temos de bens no planeta é nosso. É tudo empréstimo de Deus para que nós possamos nos movimentar aqui e nos melhorar a cada dia. Bom, com o homem e com o dinheiro, constrói o Senhor para a humanidade o refúgio doméstico, mas em muitos lances da vida, o homem, com o egoísmo, absorve o dinheiro que é propriedade do Senhor. Convertem o lar em trincheiras de ominosas paixões, que se extravasam em fogueiras de perturbação e ódio. Mais uma vez, Emmanuel vem falar para nós, né? Nós somos pessoas que ainda precisamos despertar para este benefício, para este bem. Quais são os bens que nós temos no mundo? Material, né? O dinheiro é um deles. Mas como nós estamos utilizando esse dinheiro, não é? O Senhor constrói para a humanidade o refúgio doméstico, né? Quando nós temos uma boa situação financeira, nós temos um lar confortável, né? Mas muitas vezes nós nos tornamos tiranos dentro dos nossos próprios lares, porque nós temos um poder financeiro grande e aquele que está convivendo conosco não tem, e aí nós começamos a querer nos sobrepor a ele e colocar ele sobre embaixo dos nossos pés e submeter ele às nossas vontades. E nós nos tornamos pessoas que, ao invés de nos melhorarmos e melhorar o outro, nós começamos a nos perturbar e perturbar o outro. Não deixamos que o outro cresça. Nós humilhamos muitas vezes as pessoas porque nós temos um poder maior financeiro do que o outro, não é? E nós precisamos aprender a lidar com isso. Se nós não aprendemos a lidar com a questão financeira, nós não vamos conseguir lidar com nenhum outro bem. Né? E nós sabemos que o universo ele é imensamente rico, né? Não existe miséria no universo inteiro. Nós já vimos a ciência descobrindo aí
que existem planetas feitos de diamante, né? Feitos totalmente de diamante. Então não existe miséria no mundo, não existe miséria no universo. A miséria, ela parte das nossas atitudes, do nosso egoísmo, da nossa maneira equivocada de lidar com os bens que Deus concedeu para nós. Nós estamos cercados de abundância e de prosperidade por todos os lados. Nós não temos por que viver na miséria. Se nós estamos vivendo uma questão de miséria, é por conta do egoísmo humano e não por conta da vontade de Deus. Se nós olharmos para o nosso planetinha, que é um dos menores planetas que nós conhecemos, o quanto de riqueza esse planeta tem, o quanto Jesus trabalhou para colocar aqui neste planeta todas as ferramentas que nós necessitamos para crescer e evoluir, não precisaríamos nós de nos preocupar com ninguém, com nenhum irmão passando necessidade. Porque o planeta, ele tem o suficiente para todos. Agora, ele deixa de ser suficiente quando um começa a adquirir mais do que o outro e passa a pegar mais coisas para ele, né? A tirar daquele que já tem pouco e ficar com uma quantidade maior. Porque quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então, eu preciso de ter mais, eu preciso de ter mais. Não importa se o outro está sem, eu tendo é o que importa. Então, o nosso universo, ele é rico, ele é riquíssimo. Deus é rico, né? Tudo que existe no universo foi criado por Deus. Ele não é um Deus de misérias, ele não é um Deus de deixar seus filhos passando necessidade. De jeito nenhum. Tudo que ele fez, toda a criação do nosso Pai, é extremamente abundante. Somos nós que ainda não, que somos pequenos demais na nossa compreensão, na nossa maneira de valorizar os bens materiais, que nos tornamos egoístas e tiramos mais do que precisamos do nosso planeta, deixando o nosso planeta em dificuldade muitas vezes e deixando mais em dificuldade ainda os nossos irmãos que têm menos, não é? Que têm menos do que nós. Então, quanto mais eu tenho, alguém vai ter menos ainda. Se eu tiver muito mais do que eu necessito, outro vai ter muito menos do que precisa. Então, nós precisamos ter consciência de saber dividir os bens que o planeta fornece a nós, porque esses bens não são nossos, eles são compartilhados por Deus a nós, né? Para que nós compartilhemos esses bens com os nossos irmãos na Terra. Para sermos de fato um planeta regenerado, temos que regenerar a nossa maneira de fazer as coisas, a nossa maneira de nos colocarmos diante do mundo, sermos pessoas mais generosas, mais caridosas e não ter além daquilo que nós necessitamos. Não precisamos de muita coisa, precisamos do básico para sobreviver e para sermos felizes. Quanto menos a gente tirar daquilo que nós não precisamos, daquilo que já é supérfluo para nós, daquilo que já está se excedendo, né? Que é o excesso. Quanto menos excesso nós tivermos, mais felizes nós seremos. Porque outras pessoas também serão mais felizes, porque eu vou deixar de guardar, né? Vou deixar de acumular bens para que outros possam ter também. Com o homem e com o dinheiro, ergue o Senhor o templo da justiça na terra, mas o homem com maldade calculada aprisiona o dinheiro que pertence ao Senhor, e com ele fabrica o fel da venalidade, com que aniquila a existência dos seus semelhantes. Então, Emmanuel deixa bem claro aqui para nós, né? Que o Senhor, ele ergue o templo da justiça quando nós nos conscientizamos que a justiça existe para todos e que todos têm o mesmo direito de existir, de coexistirem na Terra, com as mesmas possibilidades materiais, né? Sem ser um ter mais, outro ter menos, aprender a lidar com os bens materiais para que todos possam ter e não faltar a ninguém, nós muitas vezes fazemos diferente, né? Ao invés de nós estarmos trabalhando de acordo com o Senhor, de acordo com Deus, de acordo com a vontade divina, nós fazemos o contrário. Nós calculamos,
né? Maquiavelicamente muitas vezes, como que eu posso fazer para ganhar mais? Como que eu vou fazer, qual o jeitinho que eu vou dar para ter mais do que eu preciso ter? Para acumular um pouco mais do que eu já acumulei. Aprisiona o dinheiro, né? Nós aprisionamos o dinheiro que pertence ao Senhor e com ele fabricamos o fel da venalidade. E aí aniquilamos a existência de outros. Outros irmãos podem morrer de fome por conta da nossa ganância, do nosso egoísmo, da nossa falta de caridade, da nossa falta de humanidade, né? Então, quanto mais eu acumulo, quanto mais eu tenho, quanto mais eu garanto o futuro das gerações da minha família, em outro canto do planeta, outros vão sendo aniquilados pela falta de tudo aquilo que eu tenho em excesso. Porque eu não aprendi a dividir, não aprendi a ser generosa, não aprendi a ser mais humana. E isso é uma falha grave ainda na questão moral dos habitantes da Terra, não é? Quando nós aprendermos a sermos um pouco mais generosos, um pouco mais humanos de verdade, na essência da palavra, nós seremos mais felizes e teremos menos miséria no planeta. Porque nós já vimos aqui, acabamos de dizer, o universo não é miserável, não falta nada no universo. Tudo que existe no universo existe em abundância. Existe o suficiente para todos. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, porque o universo é abundante. Por isso Jesus falou essa frase. Ele não disse assim, eu vim aqui para cuidar de vocês, porque vocês estão passando necessidade, porque aqui nesse planeta não tem o suficiente para vocês. Ele não disse isso. Ele falou que veio para que nós tivéssemos vidas e vida em abundância, porque ele sabe que o planeta é abundante, né? Ele sabe que o universo é abundante. E nós não precisamos crer para entender isso, nós temos que saber. Se nós começarmos a prestar mais atenção na natureza, a prestarmos atenção no universo, nas descobertas da ciência, nós vamos perceber que nada nos falta. Não existe miséria em local nenhum. Mesmo nos lugares onde a gente imagina que não há vida, porque é um deserto, ou porque não chove muito, ou porque chove demais, ou porque é muito frio, ou porque é muito calor, mesmo nesses lugares há a condição de vida, existe vida. Ali existe um ambiente propício para um determinado tipo de vida. Não é estéril, a Terra não é estéril, o universo não é estéril, de maneira nenhuma. Então nós precisamos entender isso e aprender a lidar com os bens materiais que recebemos de Deus para poder auxiliar na obra do Cristo e auxiliar os irmãos que estão na miséria por conta do nosso egoísmo. E aqui nós vemos o tio Patinhas aqui sentado, né, na frente do cofre dele, todo cheio de correntes ali, ninguém entra, né, no cofre dele, é tudo lacrado, caindo mais dinheiro ali, né, por aquele cano, e ele sentado em cima do dinheiro. E aí a gente para pensar, onde está a felicidade? Né? Onde está o bem-estar? Do que nos adianta ter tantos bens materiais e não ter paz de espírito? Como disse Jesus, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ter todo o bem material do mundo, mas não ter nenhum bem espiritual? Essa é a questão que nós precisamos pensar, né? Nós não condenamos, Jesus e Deus não condena o dinheiro em nenhum momento. Se nós formos ler os evangelhos, a Bíblia, não tem condenação do dinheiro lá. A única coisa é que nós não podemos amar a dois deuses ao mesmo tempo, né? Nem a Deus, não podemos amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Porque se nós amarmos a dois deuses, vamos negligenciar um. Nós temos que ter o bem material do dinheiro como uma ferramenta de alavanca para crescermos e para ajudar aqueles que não têm, aqueles que ainda não conquistaram esse bem, a se melhorarem também. Mas amar a Deus sobre todas as coisas e tudo mais vos será acrescentado. Primeiro, amar a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, que tudo mais será acrescentado. Quando nós amamos a Deus, nós aprendemos a lidar com o restante das situações terrenas. Não há maldição
no ouro da terra, que é sangue do trabalho e baluarte do progresso. No aperfeiçoamento do mundo, mas sim em nós mesmos, quando nós algemamos ao desregramento, ignorância e da delinquência, escravizando-o à nossa inferioridade e às nossas paixões, para adubar com eles as raízes do mal. É isso. Não há mal no ouro, não há mal no dinheiro, não há mal em nenhum bem material. Não há mal nisso. Nós precisamos deles, nós necessitamos disso tudo para sobreviver e para caminhar sobre a terra. Tanto que o bem material não é ruim para nós, que nós temos um corpo material, do qual nós utilizamos para poder nos movimentar no planeta. Mas tudo que é material precisa estar no seu lugar, que é um bem material, que esse bem material, ele é da terra, ele vai ficar na terra. Não importa quantos diamantes eu tenha, não importa quanto ouro eu tenha, não importa quantas esmeraldas eu tenha, rubis e quanto de dinheiro eu tenho, não importa. Isso tudo é passageiro, tudo isso é um bem terreno, vai ficar na terra. Quando eu partir daqui, eu não vou levar. O que eu vou levar daqui é o que eu aprendi com esses bens. Como eu utilizei esses bens? De que maneira eu coloquei eles na minha vida? Eu valorizei mais o bem material e negligenciei a parte espiritual? Ou eu utilizei os bens materiais para me tornar uma pessoa melhor? Para ser um ser humano mais generoso? Para ajudar aquele que necessitava do meu auxílio material no momento que eu estive aqui na Terra? Então, nós não podemos nos tornar um tio Patinhas. Nós temos que nos tornar pessoas conscientes. Tio Patinhas é uma figura para que nós tenhamos ela em mente, para que nós não sejamos dessa forma, né? É um personagem que a gente até gosta muito, mas que a gente sabe que é um exemplo negativo. Nós não podemos utilizar do tio Patinhas para sermos um tio Patinhas na vida. Nós temos que ser pessoas de bem, precisamos estar sempre à disposição do amor, da fraternidade. E podemos, sim, sem dúvida nenhuma, e temos que correr atrás do benefício do dinheiro e trazer isso para as nossas vidas, para que tenhamos uma vida mais confortável, que possamos ter uma casa boa, um carro, né, boa alimentação. Mas, além disso tudo, precisamos nos tornar cada vez melhores para ajudar o próximo. E colocar os bens que nós conquistamos aqui em benefício do próximo também. Não ficar só fazendo isso, né? Só agarrando tudo para nós. Porque senão, quando desencarnarmos, vamos ficar presos aí. Jesus já nos disse, onde está o seu coração, lá também você estará, né? Se nós estivermos presos, nosso coração estiver preso nos bens materiais da terra, quando desencarnarmos não vamos sair daqui. Vamos continuar presos aos bens materiais que conquistamos aqui, porque achamos que é nosso, mas não é nosso. É um bem que Deus deposita em nossas mãos transitoriamente, para aprendermos a lidar com ele, não é? Para aprendermos a ser pessoas generosas. É para isso que existem os bens materiais. E não só para que nós possamos nos tornar pessoas cada vez mais ricas, cada vez mais abastadas, enquanto outros estão cada vez mais pobres, né? Então, esta lição de hoje é para que nós pensemos, tirarmos um pouquinho das crenças limitantes com relação ao dinheiro. O dinheiro não é mal, o mal é o uso que nós fazemos dele, né? Dependendo de como estamos usando. E Emmanuel discorre esse texto para nós, no livro Nós, para nos mostrar que nós precisamos sim ter a parte financeira, né, garantida para os nossos sustentos e dos nossos familiares, mas que nós temos que saber utilizá-la. Saber como vamos colocar isso em evidência, em auxílio ao nosso próximo. E Emmanuel também, né, ele deixa 2 lições sobre bens materiais no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição 56, que ele fala de lucros, e na lição 57, que ele fala também do dinheiro. Então, ele está falando 2 vezes, né, do dinheiro, aqui no livro Nós e no livro Caminho, Verdade e Vida, e fala também sobre lucros. Então, vamos estudar esses textos de Emmanuel e compreender melhor essa questão do dinheiro nas nossas vidas. Vamos buscar os bens materiais, vamos nos melhorar a cada vez mais, aprender mais sobre nossas profissões, auxiliar mais os irmãos que necessitam,
e não dar o valor do dinheiro que ele não tem. Não dar valor ao dinheiro, aquele valor que ele não tem. Né? Vamos dar o valor suficiente, aquele que é simplesmente do dinheiro e não além daquilo. Né? Não vamos amar mais o dinheiro do que a Deus, por exemplo. Não vamos colocar o dinheiro, né, a nossa ambição, acima dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos de religião. Vamos colocar o dinheiro no seu devido lugar, dar o valor que ele tem. E, primeiramente, não esquecermos, amar a Deus sobre todas as coisas e tudo mais será acrescentado. Então, esta é a nossa mensagem desta semana. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pedimos a Deus, nosso Pai, que nos dê uma boa semana, que nos dê tranquilidade, que nós tenhamos bastante consciência ao utilizar os bens terrenos, para que nós sejamos cada dia mais pessoas mais equilibradas e melhores espiritualmente. Que o Senhor Jesus nos faça companhia durante a nossa semana. Graças a Deus.